Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou meteorologista Estel Cis. Que bom que você está aqui. Te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente. Aqui em metsu.com você acompanha todas as informações atualizadas diariamente, tem muito conteúdo, tempo, clima, alertas, todos os fenômenos mais relevantes que estão acontecendo pelo planeta. Acompanhe também nosso monitoramento de raios, imagens de radar. Precisando de um laudo, preenche o formulário laudo se a Metsu entra em contato com você. Também acesse a parte de assinantes, a seção de assinantes, você tem acesso a diversos modelos atmosféricos, podendo comparar mapas, gráficos de diversas cidades. Aliás, todas as cidades do Cone Sul estão lá nos prognósticos da Metsu na seção de assinantes. Vamos falar então da chuva nesses próximos 10 dias. Dá uma olhada só no mapa de toda a América do Sul. Continuamos com aquela enorme massa de ar seco impedindo a chuva aqui nessas regiões, Nordeste, parte do Centro-Oeste e Sudeste, até mesmo Norte, mas volta a chover de forma mais consistente no sul do Brasil e chega aqui, ó, Mato Grosso do Sul, São Paulo, e tem aqui uma trajetória oceânica também que vai ter umidade, tem instabilidade nessas áreas do Brasil. Então vamos acompanhar região por região. Sul do Brasil que tem uma situação de frente quente, depois nesta terça-feira tinha uma situação de frente quente, nesta terça-feira a instabilidade volta a se espalhar pelo Rio Grande do Sul, traz refresco, quarta e parte da quinta-feira o ar quente empurra de volta a instabilidade na direção dos municípios de fronteira com o Uruguai, então de novo essa frente semi-estacionária ondulando e com um comportamento de frente quente durante a quarta e em parte da quinta-feira, e de quinta para sexta, aí sim se converte em frente fria, cruza o sul do Brasil e chega no final de semana a São Paulo e depois vai avançando ali entre o domingo e início da semana que vem pelo Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Então, nós temos um cenário, somando os próximos 10 dias de chuva, com todo esse vai e vem dessa instabilidade, porque depois, final de semana, início da semana que vem, a chuva já praticamente deixa o sul do Brasil, a gente tem alguma umidade por circulação ou por algum sistema de baixa pressão no oceano, mas a frente fria, de fato, vai embora. Então, somando esse período de 10 dias, chama a atenção aqui os municípios de fronteira com o Uruguai, aqui esses municípios do oeste, da Campanha e da Zona Sul, com acumulados na faixa de 150 milímetros, pontualmente até entre 150 e 200 milímetros. Aqui seria ao redor de Dom Pedrito, Bagé, Santana do Livramento, alguns pontos ali próximos a Quaraí, Uruguaiana, Barra do Quaraí. Indo mais na direção do centro do estado, já uma irregularidade entre 50 e 70 milímetros. A parte norte está dentro dessa área de 30 a 50 milímetros. Temos que considerar que são 10 dias, então não chega a ser um volume excepcional, com exceção dessas áreas, onde a chuva é praticamente a média do mês inteiro. Nessas áreas da metade norte, o cenário, eu diria que está dentro de uma normalidade. Santa Catarina, que é o oeste, também nessa faixa de 50 a 100 milímetros. A região também do Vale do Itajaí, leste do Paraná em grande parte recebendo também as pancadas de chuva. Não se descarta temporais, porque vai aquecer muito antes da passagem da frente fria, que vai acontecer ao longo da sexta-feira por Santa Catarina e Paraná. Então fiquem atentos aos alertas de curto prazo. E aí no final de semana, essa instabilidade então chega a São Paulo, vai ter uma mudança no padrão de temperatura. Também não se descarta temporais aqui em toda a divisa de São Paulo com Paraná. Vejo aqui Vale do Ribeira, Baixada Santista, com volumes até significativos, acumulados ali na casa de 50 a 100 milímetros, em praticamente todo o litoral sul, aqui no litoral norte, que tem acumulados menores na faixa de 30 a 50 milímetros, Vale do Paraíba com 15 a 10 milímetros, tem algum ponto ou outro na direção da Serra da Mantiqueira com volumes um pouco maiores, mas aqui ó, a faixa norte, praticamente nada de chuva. Região de Campinas, Bauru já escapa da área de chuva, então fica mais restrito a esses municípios aqui de divisa mesmo com o Paraná, Presidente Prudente, Ourinhos, região de Marília, Vale do Ribeira, com essas condições para chuva, para instabilidade, que deve acontecer ao longo do fim de semana. Depois, entre segunda, terça e quarta-feira, a instabilidade avançando pelo oceano gera nuvens, gera instabilidade sobre o Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, especialmente a faixa litorânea. E muda o padrão de temperatura. Nós teremos uma semana muito quente em São Paulo, também interior de Minas Gerais, parte do Rio de Janeiro. E na semana que vem, por conta da chegada dessa chuva, muda também o padrão de temperatura. E a gente vai revisar esses dados, vai atualizar lá em metsu.com. Centro-Oeste, a região mais ao sul, Mato Grosso do Sul, que pode ter alguma instabilidade no final dessa semana. Vejam que não tem força para atingir as áreas do norte, assim como Mato Grosso, Goiás
e Distrito Federal estão fora dessa área de instabilidade de chuva, mas o refresco poderá chegar depois com o vento sul associado a uma massa de ar polar, situação que a gente vai detalhar mais também nos próximos boletins. Mas com relação à chuva, só Mato Grosso do Sul que entra numa área que pode ser contemplada com a instabilidade e ainda assim nem será todo o estado. O Nordeste, a gente olha aqui uma repetição do que a gente tem visto nas últimas semanas, a chuva em instabilidade muito restrita à faixa litorânea, Maranhão sem chuva, Piauí, Ceará, grande parte do Rio Grande do Norte, interior da Paraíba, Pernambuco e também a Bahia, principalmente áreas produtoras aqui do Mato Piba. Agora, Rio Grande do Norte na faixa litorânea, alguma instabilidade normal, de áreas litorâneas mesmo, sem grandes volumes, Paraíba, Pernambuco um pouquinho mais de chuva, mas considerando que são 10 dias, 20, 30 milímetros, não é um volume expressivo. Alagoas e Ceará está dentro dessa área também aqui da faixa dos 30, 50 milímetros. A faixa leste também da Bahia, mas a Bahia ela pode ter influência dessa frente fria que vai subir e chover um pouco mais, inclusive na Grande Salvador. Então, início da semana que vem, vamos ficar mais atentos a essas regiões que podem receber um volume maior de precipitação, falo do leste da Bahia. E por fim, o norte do Brasil tem uma redução da chuva em grande parte do Pará, Amapá, toda a metade leste aqui do Amazonas, Rondônia, Acre ainda tem alguma instabilidade mais na direção aqui oeste, mas em geral também volumes baixos na escala verde e amarela ali de 10 a 25 milímetros. O norte e noroeste do Amazonas na faixa de 50 a 100 milímetros, assim como Roraima, então diminui em relação às semanas anteriores a quantidade, o volume de precipitação, mas segue esse quadro típico da região, mas com esse ar mais seco predominando Tocantins, sem chuva, grande parte do Pará, essas áreas mais secas, como é típico acontecer nos meses de inverno, associado a calor, alta temperatura e baixa umidade, o que mantém o risco de incêndios, de queimadas, infelizmente, nessas regiões, o que inclusive também impacta o centro-oeste, parte do interior do sudeste, pelo menos até a sexta-feira desta semana. É ar quente, é ar seco, favorecendo aí uma situação de risco de queimadas e, claro, muito desconforto para a população. A qualidade do ar de São Paulo foi uma das piores aí dos últimos anos, da capital paulista, e esse quadro só deve ter melhora quando a frente fria chega, limpa, lava a atmosfera e também traz aquele vento mais forte que acaba dispersando os poluentes. Estaremos monitorando, acompanhando tudo isso e muito mais lá em metsul.com e eu te convido a nos acompanhar, a nos prestigiar lá em metsul.com. Até mais!